Olá, meu irmão, minha irmã, saúde e paz, Deus abençoa. Diácono Amauri, da Arquidiocese de Belo Horizonte, Minas Gerais, meditando com você a liturgia desse terceiro domingo da Páscoa, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, no seu capítulo 24, versículos 35 a 48. A palavra-chave da liturgia desse domingo é testemunho, testemunhas, a capacidade de vivermos a expressão grega martiria, dar testemunho de Jesus vivo, ressuscitado, o crucificado, o ressuscitado, darmos testemunha dele, não só com palavras, mas mais ainda com obras. A liturgia deste domingo, então, nos provoca a refletir primeiro as dificuldades que temos em crer na ressurreição. Muitos de nós, homens e mulheres de fé, das diferentes igrejas cristãs, e mesmo nós, católicos e católicas, ainda parecemos muitas vezes nos questionando, mas é um exercício também da fé que vai amadurecendo, da fé que se interroga para amadurecer e crescer na realidade que está envolta na Páscoa. E a dificuldade maior é crer na ressurreição do corpo, crer na ressurreição de um corpo que, regenerado, trago à vida por Deus, é um novo corpo, uma nova realidade plena, mas é a mesma pessoa. Essa realidade de um corpo, numa nova configuração, glorificado, é o que nós encontramos no capítulo 24, desde o versículo 35, nós vemos Lucas nos colocando não só os discípulos de Emaús, texto anterior a este evangelho de agora, mas em seguida a comunidade dos discípulos sendo provocados a reconhecer naquele homem que aparece no meio da comunidade reunida, que não é um fantasma, mas é o próprio Jesus vivo e ressuscitado no meio deles. Tanto é que o Senhor, ao se aproximar a eles, pede algo para comer. Ele mostra que no meio da noite, noite não só física, mas a noite muitas vezes metafórica, das dúvidas da fé, dos medos da vida, o Senhor vem ser luz que ilumina a nossa caminhada, que nos faz enxergar e entender as Escrituras. Essa é a ação de Jesus ao retornar vivo, ressuscitado, glorioso no meio da comunidade dos discípulos e discípulas. E Jesus, no meio, continua insistindo, desejando a eles a sua paz, o Shalom, a paz plena de Deus que abarca todas as realidades e dimensões da vida humana. Esse texto, ainda muito forte, nos recorda a urgência de cada um de nós enxergarmos em Jesus não um fantasma, ou um milagreiro, ou uma energia, ou um pensamento, uma filosofia, mas como já nos recorda a Igreja através da palavra dos papas e dos santos e santas, Jesus é uma pessoa que veio a este mundo por amor de nós, se entregou por amor de nós, e por amor a Ele, reconhecendo o seu amor primeiro por nós, nós somos convidados a nos tornarmos nós mesmos novos Cristos neste nosso tempo, testemunhando por palavras e mais ainda por obras esse amor de Deus em seu Filho Jesus. Jesus, o ressuscitado, que é corporeamente reconhecido, tocado. Toquem aqui, sintam as minhas mãos, os meus pés, a ferida do lado do Senhor mostra a sua presença real. E para crermos que somos essas testemunhas, o Senhor nos convida então dos versículos finais, de 44 a 48, a viver esse tempo novo. O Senhor reevangeliza os discípulos lá e agora nos reevangeliza, porque tudo que se falava nas leis, nos profetas, nos salmos, falava a respeito de Jesus, e Jesus cumpre
tudo que era promessa nas leis, nos profetas e nos salmos. Jesus abre os olhos dos discípulos, ele, o ressuscitado, é a chave de leitura para nós, homens e mulheres de fé, cristãos e cristãs, reconhecermos nele, Jesus, o cumprimento de toda a antiga aliança, o cumprimento de toda profecia, de toda promessa. Jesus é a realização do amor misericordioso de Deus por toda a humanidade, não só naquele tempo, não só agora, mas antes de nós, depois de nós, em nosso tempo. É o que nós vamos ver então no texto da segunda leitura da carta, da primeira carta de João. Forte ainda neste evangelho, reconhecer que Jesus é esse amor de Deus e que nos faz continuadores da sua missão, nos convocando a nos tornar seus discípulos missionários, suas discípulas missionárias, para que a sua manifestação se torne duradoura no tempo através do nosso testemunho. E repito, meu irmão, minha irmã, testemunho que deve ser dado por palavras e mais ainda por obras, obras que reforçam o amor misericordioso de Deus materializado em nosso meio. Já na primeira leitura, ligando então com o Evangelho, o convite do testemunho que somos convidados a dar. Nesse texto do Atos dos Apóstolos, vemos Pedro, após curar o coxo, dando testemunho de que o faz não por si, mas em nome daquele que é o crucificado, o ressuscitado. Anuncia, denuncia e, mais ainda, convida à adesão a Jesus. É o que nós chamamos de querigma, o primeiro anúncio que todos somos convidados a vivenciar e aderir, e que somos convidados a proclamar insistente e oportunamente até o fim dos nossos dias. Como Pedro, possamos viver esse querigma, denunciando as coisas erradas, aquilo que foge do Evangelho, as mazelas do mundo, denunciando que Jesus foi injustamente condenado, foi entregue nas mãos dos maus, foi crucificado, torturado, morto por amor de nós, e anunciar que esse amoroso Filho de Deus foi glorificado com a ressurreição e está vivo no meio de nós, através de nós, e que nos convida a aderir ao seu evangelho, evangelho de amor, evangelho da alegria, e a viver este evangelho com a força do Espírito que habita em nós para manifestarmos que Cristo é o glorioso, o glorificado Filho do Pai, aquele que se fez servo obediente, obediente até o fim, fim de morte, morte de cruz, e que foi justificado, sendo, né, santo, justificado por amor ao Pai, que o ressuscitou. Ele que é o autor da vida, aquele por qual tudo existe, sem ele nada existe. Este é Jesus, a quem anunciamos com palavras e mais ainda com obras. O mundo pode até rejeitá-lo, mas nós, homens e mulheres de fé, se não o rejeitamos, devemos viver como ele para anunciá-lo, mais ainda com ações, com sentimentos, com uma vida nova, igual a que Deus quer em nós. Dentro dessa perspectiva, então, é o que encontramos na segunda leitura, ainda da primeira carta de João, testemunhar que Jesus é a vítima da expiação pelos nossos pecados, mas não só pelos nossos, mas de toda a humanidade, do mundo inteiro, em todos os tempos, por amor de nós, para a nossa salvação, e que não há forma de reconhecer e testemunhar o amor de Jesus fora do amor à humanidade, tal qual ele mesmo viveu até o fim. Amemos os irmãos e irmãs, toquemos a carne sofrida, chagada do Cristo no corpo dos irmãos e irmãs, especialmente os pobres, os famintos, os sofredores, os doentes, os enlutados, os miseráveis deste mundo. Porque negar a corporeidade do irmão e da irmã é negar a presença carnal de Deus em nosso meio, ainda hoje a presença de Cristo nos irmãos e irmãs. Vivermos, então, a fé no ressuscitado é encontrá-lo no corpo dos irmãos e irmãs que padecem em nosso tempo,
viver essa materialidade do amor que surge da fé em Jesus e amar a Deus a quem não vemos, amando a Deus nos irmãos e irmãs, como nos recorda ainda São João na sua carta, dizer que conhece a Deus, mas não vive o amor é ser mentiroso. Dizer que conhece a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, especialmente o mandamento maior que é do amor, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Quem não vive essa força é mentiroso. Mas quem vive o amor a Deus nos irmãos e irmãs, este conhece a Deus, esse experimenta o amor de Deus, esse tem o amor de Deus na sua vida. Esta é a verdadeira religião anunciada e vivida por Jesus até o fim, a religião do amor que ama até o fim, até o último suspiro, até a última gota de sangue, o amor que dá vida, que gera a vida e que revigora toda a vida, toda forma de vida. Então, na primeira leitura deste domingo, nos apontam, junto com o Evangelho, a urgência de um testemunho cada vez mais encarnado, mais materializado, mais comprometido com a realidade do nosso tempo para vivermos realmente a nossa fé em Jesus Cristo, vivo e ressuscitado em nosso meio. Esse testemunho é fruto do amor primeiro de Deus por nós e que nos convida a amá-lo nos irmãos e irmãs, a denunciar as mazelas deste mundo e a testemunhar o seu amor por nós e por toda a humanidade, numa religião do amor, uma religião do pão partido e repartido, uma religião que liberta, que cura, que salva, porque o próprio nome do ressuscitado é Jesus. Deus salva. Que essa bênção nos envolva, meu irmão, minha irmã, com o fruto dessa liturgia, desse terceiro domingo da Páscoa, deste ano da graça do Senhor, de 2021. Ainda em tempos de pandemia, possamos viver essa nova relação com Deus, um testemunho realmente amadurecido e aprofundado no seguimento e no serviço de Jesus. Ele que com Deus e com o Espírito Santo é Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus amoroso. Amém.